possa nos envolver, que os benfeitores espirituais da Associação Espírita, Cultural Espírita de Santarém, possa nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós aqui presente, inclusive para mim mesmo, que sou o primeiro necessitado de aprender a mensagem de Jesus. O tema de hoje vamos falar sobre o perdão. E para iniciarmos, gostaríamos de dividir com os companheiros alguns minutos rápidos de uma citação desse livro que nós construímos em parceria com outros palestrantes muito conhecidos do Brasil, e a lição número que diz: fome de perdão. Estamos em pleno século XXI e o mundo ainda não aprendeu a lição do Mestre Jesus quando o assunto é perdão. As que insistem em existir têm como fundamento a grande maioria a intolerância religiosa. O mundo assiste atônito a cia ser despedaçada. Crianças, jovens, idosos morrem todos os dias, sírios matando sírios. Isso nos faz lembrar as grandes guerras religiosas do passado, em especial a matança de São Bartolomeu. Na França, Catarina de Médici, os protestantes foram massacrados pelo simples fato de serem protestantes. A discordância em matéria de fé tem feito com que o ódio e a vingança e o não perdão perdurar séculos após aqueles cinzentos dias de França. Sentimento de fome, de perdão, percorre todo o planeta Terra, pois que o povo tem sede de paz. É um convite de Jesus para cada um de nós. No Evangelho de Jesus, citado, estudado por Emmanuel, através das mãos angelicais de Francisco Cândido Xavier, o livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz assim, citando a citação bíblica, lembrando a citação bíblica: reconcilia-te depressa, enquanto estás a caminho. Ou melhor, reconcilia-te com o teu companheiro depressa, enquanto estás a caminho, porque senão serás chamado ao oficial de justiça, e esse vos levará ao juiz, e serás preso na mesma cela, até pagardes o último cêntimo. Notem que Emmanuel diz o seguinte, o texto evangélico diz o seguinte: reconcilia-te depressa. Mas por que reconcilia-te depressa? Porque a mágoa, a culpa, ela faz tão mal a nós, que se nós deixarmos demorar, ela provocará consequências psíquicas, espirituais e físicas. Quanto mais tempo a mágoa, a culpa ficar dentro de nós, mais destruição ela fará. E é nesse sentido que Jesus diz: depressa. Porque se eu, naquele momento, magoei alguém, ou me senti magoado com alguém, muitas vezes naquele momento ali eu posso rapidamente dizer: me desculpa, e desfaço. Mas se eu não faço isso, ou se eu não percebo,
Aquela pessoa vai para casa magoada, ou eu vou para minha casa magoado com alguém. Chegando em casa, eu falo para a esposa, e aí a esposa já vai ficar chateada com aquela pessoa. São dois. As entidades encarnadas que estão em torno de mim também poderão se aborrecer, e já seremos 3, 4, 5. Aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de remorso, ele vai atingir diretamente, fisicamente, o meu fígado. Então, sentir amargo na boca já está atingindo o corpo. Uma crise de raiva, ela afeta imediatamente o sistema nervoso central. O sangue sobe para a cabeça, as mãos ficam geladas, porque não tem sangue, as pernas ficam bambas, e eu sinto uma dor de cabeça. E por que eu tenho essa reação quando alguém me faz raiva? Isso é um processo natural, automatizado, de quando nós vivíamos no reino animal. Era uma defesa contra o predador. Então a gente muda de cor, ficamos pálidos, ficamos vermelhos. Se a pessoa for muito branca, ela fica vermelha. Certa feita eu vi um homem ficar preto, a cabeça dele foi empreteando, e ele morreu em 2 minutos. Ele ficou com tanta raiva com a notícia que recebeu. Eu estava perto, eu trabalhava no Banco do Estado do Espírito Santo. Ele estava no caixa pagando uma conta, quando o telefone tocou, e ele atendeu. Incrível! Ele ficou vermelho, e aquele vermelho foi escurecendo, e de repente o homem que era branco ficou mais preto que eu. Chamamos a ambulância. Quando a ambulância levou 1 minuto e meio para chegar, uma coisa fantástica. Dizem que no Brasil a saúde não funciona, mas naquele dia funcionou. 1 minuto e meio. Quando os enfermeiros tocaram, disse: já está morto. Fulminante. Infartou. Raiva. Crise de raiva. Imaginemos a condição que esse companheiro vai chegar na pátria espiritual. A dificuldade que os espíritos terão para socorrê-lo. Ele vai ficar no umbral, sabe Deus quanto tempo, porque aquela energia vai ser um bloqueio para o socorro. Então, esse processo, ele foi desenvolvido quando estávamos no reino animal. Nosso corpo automatizou, por herança. Diferente de nós, os animais, eles sentem o medo, transformam-se, mas logo depois eles se libertam, porque eles não têm o desenvolvimento moral. Logo, eles não ficam com mágoa, com culpa, eles têm raiva somente. A raiva é rápida, a raiva dura menos que 5 minutos. Não obstante, ela pode matar. Esse irmão que eu estou citando morreu, literalmente morreu de raiva. O que é que o Chico Xavier recomenda? Água da paz. Se você está com raiva, com muita raiva de alguém, tome um pouco de água. Já passou a raiva. Eu só aconselho não engolir a água, porque você pode morrer envenenado. Isso é brincadeira, brincadeira. Mas a água da paz, demonstrando que a raiva passa rápido. É só a gente aguentar um pouquinho. E André Luiz diz: na hora da raiva, não assine nada, não fale nada, não prometa nada. O marido fala com a mulher assim: eu vou me separar de você, na hora da raiva. Aí ele começa a arrumar a mala. Aí o sangue começa a voltar ao normal. E ele pensa assim: falei bobagem.
Aí ele diz: agora eu tenho que torcer para ela pedir para eu não ir. E aí ele sai com aquela cara de cachorro pidão. E a esposa, como tem compaixão, diz ele assim: não vá não, meu amor. Ele diz: como você pediu para eu não ir, eu vou voltar. Mas já passou. Meu pai disse para mim quando eu estava para me casar: nunca faça isso, você corre risco. Se ela não fala nada, você vai ter que voltar e vai ter que se humilhar. Então nunca diga que vai embora. Ele disse para mim: duas coisas você faça quando casar: nunca diga que vai embora, porque sua mulher uma hora pode ficar quieta e aí você vai ter que voltar sem ela pedir. E nunca durma separado dela. Cama de casal é para casal, não é para solteiro. Então não vá para o sofá, não vá para o tapete, não vá para o outro quarto. Depois que os filhos se casam, fica um monte de quarto vazio na casa da gente. Dormir junto com o marido, dormir junto com a esposa. Quando tiver com raiva, é só virar ao contrário, fica bumbum com bumbum. E aí, no meio da madrugada, no frio, a pessoa vai virando sem querer, vai abraçando sem querer, e aí faz as pazes sem querer. Mas se dormir separado, isso não vai ser possível. Certa feita, uma paciente me procurou no consultório, dizendo que estava preocupada com o casamento dela, que ela percebia que o casamento estava enfraquecido. E ela começou a dizer o que estava acontecendo. E aí ela me disse que há 4 anos ela e o marido dormiam em quartos separados. Ele dormia com o filho e ela dormia com a filha. Eu disse: então seu casamento acabou faz 4 anos. Ela disse: mas eu só durmo. Não, você já separou dele. Quem teve essa ideia estapafúrdia? Fui eu. Então você é burra, já semeou o problema. Agora chegue lá e diga a ele: olha, vamos lá para o quarto, nós dois. A menina dorme sozinha, o menino dorme sozinho e eu durmo com você, porque é casal. Quarto de casal, cama de casal. Eu tenho uma pessoa muito querida que diz assim: Aloísio, pede aos amigos espirituais para arranjar um marido para mim. Eu já estou aqui, as pessoas podem pedir o que quiserem, inclusive marido. Você pede, se os espíritos puder, arruma, se não puder, não arruma. Não tem problema pedir. Só não deve pedir isso aos espíritos. Tem que pedir coisa séria, mas o casamento para uma mulher, para um ser humano, é uma coisa séria. Não é isso? Não peça emprego, porque emprego, mas o emprego é uma coisa séria. Então, a pessoa pede casa, pede carro, pede marido, e vai pedindo, e Deus dá o que ele achar que é certo, mas a gente tem que pedir. E ela disse assim: tem como pedir aos espíritos um marido? E aí o amigo espiritual disse: pergunta a ela que cama ela dorme. Aí eu disse: o amigo espiritual está perguntando como é que é a sua cama. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele está dizendo que você já dorme em cama de casal, então você já está comprometida com o seu egoísmo, então não precisa de marido. Mas é porque a cama de casal é espaçosa, eu posso abrir os braços. Se você tiver um homem lá, você não vai poder abrir os braços. Psiquicamente você fechou o processo. Então, reconciliar tem que ser o mais rápido possível. Se você está com problemas com o seu marido, com a sua esposa, você não pode esperar uma semana. É aquela coisa: Belém, Belém, nunca mais de bem. Não, isso é da criança. Então fique ali, olhe, faça aquele beijinho que está de mal, mas olhe que vai passar. E aí, quando passar, tenha a grandeza, a humildade de se aproximar. Se você acha que foi você que errou, peça desculpas. Se você acha que foi ela que errou, peça desculpas a si mesmo. Não faz diferença, porque o outro sempre acha que está certo. Eu me lembro que certa feita um amigo espiritual disse para mim assim: Aloísio, peça desculpas a fulano de tal. Eu disse: mas foi ele que me prejudicou. Ele disse: mas você precisa semear a paz, e se alguém semeia a paz, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpas. E aí eu cheguei perto do amigo e disse: meu amigo, você me desculpa por ontem.
Ele falou: dessa vez eu desculpo, que você não repita. Ele disse: foi ele que fez. É o psiquismo do indivíduo, é o nível de desequilíbrio. Por isso não podemos esperar do outro. O comprometimento de reconciliação é nosso. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude imediato. E quanto mais depressa, menos estrago. Porque aquela raiva vira mágoa. E a mágoa dá problema na coluna, dá problema no fígado. A pessoa diz: nossa, eu tenho uma dor nas costas, parece que tem 10 espíritos montados nas minhas costas. Eu acho que é encosto. Lá no Brasil fala que é encosto. Não, não é. É a sua mágoa. Perdoa, que vai sair os encostos. E se a culpa, se o remorso, se a mágoa permanece, aí é a neoplasia, o cancro, o câncer. Eu desafio, nesse salão, se tiver médico, a uma pessoa que teve câncer, que não tenha uma mágoa ou uma culpa muito séria da infância. Nunca encontrei. Câncer de mama nas mulheres, culpa. Câncer de próstata nos homens, culpa. Aí diz: por que nas mulheres é no peito e no homem é na região sexual? Porque o homem é muito mais sexualizado que a mulher. Na cabeça do homem, diz um amigo, 90% é sexo, os outros 10% é nada, brincadeira. Brincadeira. Então, a região sexual é que é atingida. A mágoa, ela normalmente provoca câncer no esôfago ou no intestino. É o local de processamento. A culpa é o peito, é o órgão sexual no homem. A mágoa é o intestino, o estômago, o esôfago, os rins, o fígado. São regiões atingidas pela mágoa. E é nesse sentido que ele fala: reconcilia-te depressa, antes que a coisa fique pior. E a coisa piora mais, não termina aí. Levamos para outra encarnação. Chegamos no mundo espiritual muito aborrecidos com o companheiro. Geralmente com a companheira. Geralmente é o outro que está errado. É a outra pessoa que está errada. Aí ocorre o processo da reencarnação. Como é que acontece a reencarnação? No livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 14, fala do processo da reencarnação. Também nós vamos encontrar reencarnação no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, a história de Segismundo. É linda a história transcrita no Missionários da Luz. Adelino, espírita como nós, diz para a esposa: eu tive um pesadelo. Ela disse: ele disse, um monstro tentava me matar, e eu corria dele, e o monstro me perseguia, e de repente eu acordei. Graças a Deus que eu acordei. Muito bem. Na noite seguinte, antes de dormir, aliás, de manhã, antes de trabalhar, o filho mais velho, no caso o filho, só tinha um filho, de 3 anos, 4 anos, ele chamou o pai e disse: papai, hoje é o nosso evangelho no lar, o senhor poderia participar? Eu sinto tanta falta do senhor, sinto falta do senhor fazer a oração conosco. Veja, uma criança de 3 anos
Qual o coração que não fica sensibilizado? Por que ele diz isso para o pai? Porque Adelino estava trabalhando muito, e no horário do evangelho lá, ele estava no trabalho, e ele já faltava o culto do lar há meses. Naquela noite ele chegou mais cedo, participou do culto. Ali já harmonizado, foram dormir Adelino e Raquel. Durante a noite eles têm uma relação sexual. Raquel estava no processo de ovulação. Então, o espermatozoide vai adiantando em direção ao óvulo, e aí André Luiz pergunta: qual é o espermatozoide que vai perfurar o óvulo da Raquel? O mais rápido, como numa Olimpíada? O mais forte? Qual é? Aquele que o espírito encarnante imanta, atrai pelo seu pensamento. Tudo acontece pelo pensamento e pelo sentimento. Então, se o indivíduo vai ter um problema cardíaco, ele vai atrair o espermatozoide com um problema na região do coração. Se na próxima encarnação eu tenho como expiação nascer cego, eu vou atrair o espermatozoide com características da cegueira. Pense que curioso. E quem é o espírito que vai se aproximar de mim? É aquele com quem estou ligado. Ah, Luiz, é a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo da vida passada? Também. Somente duas forças nos liga ao outro. Só duas: o amor e o ódio. Os dois. Vocês já repararam? Um casal, quando se separa, eles pensam no outro, se tiver ódio, o tempo todo. Eles não se desligam. Aquela desgraçada está querendo me tomar tudo e eu quero matar. Ele fica pensando o dia inteiro na mulher. Aquele infeliz que foi embora com a minha vizinha, ela fica o dia inteiro pensando no marido. É a mesma coisa de quem está apaixonado. Ai, que saudade daquela mulher, eu quero logo me encontrar com aquele homem. É a mesma coisa. Uma pessoa da minha família, não posso dizer quem, senão ele vai brigar comigo, já brigou uma vez. Ele, certa feita, quebrou um aparelho celular novinho, estava ainda na garantia, tinha acabado de comprar. Ele começou a xingar a ex-mulher, xingar, e de repente ele pegou, e era um aparelho caro, um iPhone 7 na época, 5, ele jogou no pó. Quando eu falei, meu Deus, eu quase pulei na frente para tentar pegar o iPhone para mim, já que ele ia estragar mesmo, e virou 1000 pedaços. Um aparelho que custava $800, era caro. E aí eu disse a ele assim: por que você fez isso? Ele falou: aquela desgraçada, aquela mulher acaba com a minha vida. Eu disse: não é ela que está acabando com a sua vida, é você. Aí eu disse a ele: amigo, vamos raciocinar aqui. Quando você era casado com ela, o que você tinha? Muita briga, muita despesa e sexo. Não é isso? Isso é. Agora você separou dela, você tem, a única coisa que você não tem é o sexo. Você continua tendo muita briga e muita despesa, porque ela vai te cobrar a pensão. Então você devia estar casado com ela. Quer dizer, você não pode desejar. Claro que eu desejo para você. Você perdeu o melhor, que é o sexo, e você ficou com o pior, que é a briga. Ora, se é para ficar com o pior, então que fique com ela logo. Ou você se distancia dela e se harmoniza, ou fica casado com ela, porque pelo menos você vai ter um sexo.
Ele diz, mas você tem uma lógica estranha, de quem tem lógica estranha é você. Então reconcilia. Aí o que acontece? Quando chega na próxima encarnação, vamos imaginar que o Aloísio está pronto para reencarnar. E aí um benfeitor espiritual, o Jordano Bruno, chega e diz assim: Aloísio, agora você vai reencarnar, você tem uma tarefa na Terra, você vai ter uma família, então eu estou aqui para te consultar qual é a pessoa com quem você quer se casar na próxima encarnação. Aí eu vou dizer, bom, sei, a Maria Teresa de Calcutá? Não, Maria Teresa de Calcutá não pode, ela não quer casar. Se a Clara de Assis, então, que a gente só pensa em gente que é do nosso nível. Nós e eles. Não é assim que a gente fala? Olha, eu não quero pessoa nível menor que eu, a pessoa se acha no nível que não é. Aí não pode. A Clara de Assis é apaixonada por Francisco, não pode. Bom, Joana de Ângeles, não, Joana de Ângeles não pode. É mentora do Divaldo. Eu estou sem palpite agora. Os nomes que eu pensei aí, todos não passaram. Aí a pessoa diz que você vai casar, nada com as Marias. Vou falar Maria porque é um nome comum. Você vai casar, não, Maria não, vou falar um nome que não tem ninguém aqui, você vê, Sueli, tem Sueli? Não tem, então tá bom, pode ser Sueli. Você vai casar com a Sueli, mas Sueli não é aquela ex-mulher na vida passada, que eu traí ela, e que ela ficou com muito ódio de mim, é ela mesma. Mas se eu me casar com ela, ela vai me matar. Mas é com ela que você vai casar. Veja que coisa. E por que é ela? Porque eu nunca esqueci dela por causa do laço de ódio ou de culpa. Tá bem. Você vai ter filhos. Bom, quem vai ser seu filho? Quem vai ser seu filho vai ser o Etevaldo. Etevaldo. Mas o Etevaldo não é aquele que era o meu sócio e eu roubei tudo que era dele? Mas ele prometeu que se ele me reencontrasse, ele iria me matar. Então você vai reencontrar com ele. E aí ficamos presos na mesma cela. As casas hoje, eles colocam grades, não colocam? Para não entrar ladrão. Lá no Brasil, aqui não tem isso não. Para não entrar ladrão. Às vezes eu fico pensando se a grade é para o ladrão não entrar ou se é para ele não sair. Porque cela, o que caracteriza a cela é a grade. Então vai ser preso na mesma família até pagar o último centil, até que se perdoe. Nasce aquela coisa linda. O pai todo orgulhoso, né? Porque o pai, a participação dele é muito pequena na formação da criança. A mãe está lá carregando, tem enjoo, tem isso, tem aquilo, e o pai não participa de nada, fica ali, ajuda. Meu amor, calma, mas não é a mesma coisa. Aí quando nasce, ele quer mostrar para todo mundo. Lá meu filho, minha filha, e ele levanta para todo mundo ver. E aí você imagina o pai, quem é pai aqui deve lembrar, quando pega o filho pela primeira vez, olha assim e diz: meu Deus, que coisa mais linda. Porque o filho da gente é a coisa mais linda do mundo, mesmo que ele tenha cara de joelho, para a gente é a coisa mais linda do mundo. O outro fala: meu Deus, essa criança tem cara de joelho, mas o pai acha que ele é lindo. Pronto, é o pai. Então a gente olha para o filho e diz assim: que coisa linda do papai. O papai te ama muito. O bebê, ele ainda está meio lá e meio cá. A reencarnação, ela só termina aos 8 anos de idade. Por isso que criança vê muito amigo imaginário, porque eles estão muito no mundo espiritual. Então o bebê está meio lá, meio cá. Ele fala:
que coisa mais linda. E aí o Espírito fala, deixa eu crescer, seu infeliz, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não é assim? E aí vai crescendo. E aquele menino que odeia o pai, vai vendo o pai se sacrificando, saindo de madrugada para trabalhar, ensina ele a andar de bicicleta. E aquelas atitudes do pai vai derretendo o ódio que ele traz no coração. E aí quando ele faz 40, 50 anos, ele diz assim, meu pai, que homem de bem, um exemplo para eu seguir. Veja que mecanismo fantástico de Deus é a reencarnação. Quando o pai morre, ele fica inconsolável. Como é que eu vou viver sem o meu pai? Veja, o laço de ódio se torna laço de amor. Sabe qual era o monstro que perseguia Adelino? Segismundo. E aí Raquel fica grávida do Segismundo. O processo da reencarnação é tão lindo. No momento em que Raquel engravida, Raquel é levada ao mundo espiritual para que ela percebesse o processo da formação do ovo. Quando o espermatozoide perfura o óvulo, vira ovo. Aquele ovo espiritual, perispiritual, duplica. O ovo físico duplica. O ovo perispiritual vira tecido. O ovo físico vira tecido, vira órgão. O ovo físico vira órgão. Então vai formando um corpinho perispiritual e um corpo físico. Por isso que a doutrina espírita não concorda com o aborto. Porque junto daquele corpinho, tamanho da cabeça de um alfinete, tem um perispírito, tamanho da cabeça de um alfinete. E então, Raquel, Segismundo, ele é miniaturizado. O que é miniaturizado? Um processo de regressão de memória. O benfeitor espiritual diz ainda assim, Segismundo, agora você é jovem, pense como jovem. Aí a fisionomia dele muda. Agora você é uma criança de 5 anos. Aí o perispírito dele ganha a forma de 5 anos. Agora você tem 2 anos. E aí ele fica pequenininho como uma criança de 2 anos. E agora você é uma gotícula. Aí a memória some. Por isso que a gente não lembra o que aconteceu na vida passada. E aí vai formar uma nova estrutura perispirítica, um novo corpo físico para a trajetória que virá. Então é preciso reconciliar depressa, porque se eu deixar para fazer depois da morte, ao final da morte pode ser que não dê tempo. Gente, não tem coisa mais dolorosa do que a pessoa morrer, uma pessoa querida, morrer magoada conosco. Mesmo sendo espírito, a gente tem dificuldades. Quantas vezes a pessoa me procurou dizendo que a aflição dela é porque a mãe estava com raiva dela quando morreu, ou porque ela disse uma malcriação para o pai. Uma moça de 19 anos procurou-me na casa espírita dizendo que ela havia feito uma malcriação para o pai. O pai pediu a ela que não fosse para uma determinada festa, e ela desrespeitou e disse a ele que ele não sabia de nada. O senhor não sabe de nada, pai? O senhor já está esclerosado. Vestiu a roupa e saiu. Enquanto ela estava na festa, o pai infartou. Quando ela chegou em casa, ele estava morto. Então ela se sentia culpada pela morte do pai e entrou num quadro depressivo. E o pai
se manifesta dizendo: minha filha, através da escrita, minha filha, foi da vontade de Deus, aquela era a hora de eu retornar. Eu sei que jovem fala as coisas, mas fala só da boca para fora. Eu também fui jovem, eu te amo, você é a joia mais preciosa que eu tenho na minha vida. A moça chorou de soluçar, saiu dali dizendo: agora eu posso continuar a minha vida. Veja a beleza da doutrina espírita, a doutrina que nos traz a continuidade da vida. Por isso é importante perdoar, reconciliar o mais rápido possível. Allan Kardec pergunta na questão 886 de O Livro dos Espíritos: qual o significado da palavra, qual o significado da palavra caridade como a entendia Jesus? Por que Kardec faz essa pergunta? Ele tinha uma razão para perguntar. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro chamado Fora da Caridade não há salvação. Kardec era inteligente. Então a caridade é a chave para a porta da salvação. Se a caridade é a chave, o que é a caridade? Que a gente acha que é caridade. A gente acha que brigar com os outros é caridade. Lá no Brasil, estamos numa fase de segundo turno eleitoral. Há quem diga que bandido bom é bandido morto. Há quem pregue o armamento, que todos andem armados para se defenderem. E são pessoas que acreditam na caridade. Existem pessoas que cometem aborto em nome da caridade. Na Idade Média, os cruzadistas matavam em nome de Jesus. Então é importante que a gente saiba o que é caridade. Caridade é dar esmolas? Mas não é só isso. É muito pouco. O que é caridade? Mas quem que pode definir para nós o que é caridade? Jesus. Mas por que Allan Kardec quer a definição de Jesus? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o modelo? Qual é o guia da humanidade? E a resposta: Jesus. Então havia uma razão para essa pergunta. E vem a resposta dos Espíritos. Questão 886. Eu esqueci que aqui meia, vocês usam o termo 6, meia no Brasil. Abrindo um parêntese aí, nas Olimpíadas de 2016, um angolano, em Angola se fala português também, não é isso? Sim, sim. Foi Portugal que ensinou português lá. Um angolano estava no Brasil, um atleta, e ele disse assim: eu queria, por favor, 1 litro de água. Aí a moça disse: não é melhor meio litro? Meio litro? Ela disse: meio litro. Esse meio litro é 500 ml. Ah, então meio é 500. Ah, eu quero meio. E logo depois ele tinha que comprar um ingresso para assistir a um jogo de basquete. E ele era estudante. E chegando lá, na bilheteria, a entrada era R$60. E ele foi pagar. A moça disse: você é estudante? Ele falou: sou. Então você paga meia. Uma meia é 500. Não, meia é 30.
custa 60, meia é 30. Ele disse, mas não é 500? Não, é 30. Ah, então meia é 30. Ah, então tá bem. E entrou. No dia seguinte, ele foi tomar café. E ele disse, eu quero, por favor, meia xícara de café. Não, ele falou, eu queria tomar café. Ele disse, você quer inteira ou quer meia? Ele falou, não, seriam 30 xícaras, eu só quero uma. Disse, não, meia é metade da xícara. Ah, então meia é metade. Então, eu quero meia. Aí saindo dali, ele foi depois na feira para chupar umas laranjas. E ele disse, por favor, eu gostaria de comprar laranja. A moça disse, uma dúzia ou meia dúzia? Disse, não, metade de uma laranja não, eu quero mais. Ela disse, não, meia dúzia são 6. 6? Meia é 6. Então, ele saiu dali, foi na loja, comprou a calça, a camisa. Aí a moça disse, você quer um par de meias? Ele disse, não, quero 12 meias. Ele disse, não, a meia é só uma, o par é 2. Ele disse, eu já não entendo mais nada. Hoje diz que é 500, hoje diz que é 30, hoje diz que é 12, brincadeira já. Mas então, a questão 886 e não 886. Qual é o significado da palavra caridade como entendeu Jesus? Notem a resposta. Benevolência para com todos. Fantástico isso. Benevolência para com o bandido? Todos. Então bandido bom não é bandido morto. Todo bandido pode ficar bom. Temos que ser benevolentes. Então você não vai prendê-lo? Ele tem que prender, porque eu tenho que ser benevolente com a sociedade também. Mas não preciso matá-lo. Benevolência com a minha vizinha, que todo dia joga o lixo na minha porta. Até ela. É todos. Indulgência para com os erros alheios. O que é ser indulgente? Ser indulgente é tirar por menos. Sabe quem é indulgente? A mãe. Seu filho está usando drogas, é má companhia. Ele é um bom menino. São aqueles rapazes que andam com ele, que o levaram para o mau caminho. E a mãe dos rapazes diz a mesma coisa. É a benevolência. Olhar com um olhar de afetividade, de amor, de compaixão. Indulgência. Indulgência para com os erros alheios. E perdão das ofensas. Perdão. Sem perdão não há salvação. Até rimou, né? Acho que eu vou colocar no Facebook. Sem perdão não há salvação. Cada um de nós estamos aqui. A gente sabe que salvação é uma palavra teológica para nós. O que a gente quer é continuar em paz. Para mim, a morte física não quer dizer nada, a não ser que eu continue do mesmo jeito que eu estou. O que você quer encontrar no mundo espiritual, Aloysio? Quero encontrar trabalho, quero poder participar de uma palestra, quero poder ajudar as pessoas. Isso para mim. Você não pensa em ficar à toa eternamente, com os anjos voando em torno de você? Ficaria muito chato. Imagina aquele monte de anjinho, sai daí, rapaz, voando em volta de você igual mosca. Não, a vida espiritual ela é ativa. Quando cheguei aqui no primeiro dia, na quarta-feira, um amigo espiritual punha a mão na testa de um doente, o doente se acalmava, ela olhava para mim, aí do outro doente,
Isso é a vida espiritual de quem quer fazer o bem. Mas como é que a pessoa vai socorrer se ela tem mágoa no coração? Se ela se sente culpada? Então, perdão das ofensas, disse Jesus, disse os benfeitores espirituais. Isso é o significado da palavra caridade. Ele tinha mais ou menos 11 anos e eu tinha mais ou menos a mesma idade. Quando eu fui levar o almoço para o meu pai era pedreiro da construção civil, e ele foi levar também almoço para o pai dele. O pai dele ajudava o meu filho, o meu pai. E aquele jovem, aquele menino, eu só tinha 11 anos. Ele mais ou menos a mesma idade. Mas ele tinha uma coisa diferente de mim. Pelo menos eu nunca tinha reparado. Ele era menino, mas falava igual uma menina. Eu achei aquilo tão interessante. A criança, ela não discrimina. A criança, ela não é racista. Se a criança é racista, é porque aprendeu com os pais. Se a criança fala palavrão, é porque aprendeu com os pais. Naturalmente ela não é assim. A criança é doce, faz parte do processo do corpinho infantil. Então, para mim só era um quadro curioso. Um menino que anda igual menina, que gesticula igual menina, que fala igual menina. Aquilo me aguçou a curiosidade, que eu queria conversar mais e mais com ele. Talvez por isso, hoje, eu tenha tantos pacientes homoafetivos no meu consultório, porque eles sabem que eu posso escutá-los. No dia seguinte, a mesma coisa, fomos conversando. E quando eu levava o almoço para o meu pai, tinha uma coisa curiosa. Eu estudava à tarde, a mãe fazia o almoço, a gente comia primeiro em casa e depois levava a marmita para o pai. Quando o pai começava a comer a marmita, eu tenho para mim que a minha mãe, ela fazia uma maldade com a gente. Ela fazia 2 tipos de comida. Uma comida que não era muito boa, que ela colocava no nosso prato, e uma comida deliciosa que ela colocava na marmita do pai. Porque quando o pai comia aquela marmita, ele comia com tanta vontade, só podia ser porque a comida era mais gostosa. Trabalho pesado, as pessoas ficam com fome, mas a criança raciocina assim. Então o pai ia comendo e eu ia comendo junto, com aquele olho grande em cima. A barriga já estava cheia, mas o olho, muito maior. E o pai, a figura paterna, é algo extraordinário. Vocês acreditam que meu pai, ele, mesmo com fome, ele deixava uma parte da alimentação dele para mim? Às vezes eu penso que ele ficava com fome, mas ele via meu olho pidão, então deixava para mim. E aí eu comia. Era mais gostoso mesmo. A mãe havia cometido injustiça. A comida que ele botava, que ela colocava para ele, era mais gostosa do que a nossa. Então em casa ficavam os filhos, nós éramos em 7, disputando o resto do pai e o resto da mãe no prato ou na marmita. E foi assim durante muito tempo, até que eu fui promovido para o ginásio. Naquela ocasião era ginásio que chamava. Então eu não poderia mais levar o almoço para o pai, porque era o horário que eu estava estudando. Primeiro dia de ginásio, eu fui estudar numa escola
que era longe do meu bairro. As cadeiras, elas eram para 2 alunos, era junto. E todos estavam em dupla, menos eu. Eu estava sozinho. E eu estava ali constrangido, quando de repente entra um garoto e perguntou à professora: aqui é a primeira série ginasial? Ela disse: é. Ele disse: eu estou matriculado aqui. Ela disse assim: então sente-se perto do Aloísio, aquele rapaz lá é o Aloísio. Quando ele veio sentar perto de mim, que eu olhei, quem era? Era o meu amigo, que andava com menina, que falava com menina. Pronto, eu me enturmei. Durante a aula, ao invés de escrever a matéria do quadro, eu fiquei conversando fiado. Naquela época eu gostava muito de falar, hoje, graças a Deus, isso passou. E a professora disse assim: quem não copiou a matéria não pode sair para o recreio, não pode sair para o lanche. Pronto, saiu todo mundo, só ficou eu para trás. E eu corri para escrever, porque eu queria lanchar. Quando eu saí da sala, estava um alvoroço, um monte de meninos. Quando eu vi no fundo do grupo o meu amigo, todos os garotos jogavam bolinhas de papel, cuspiam. Uns chamavam ele de mulherzinha, outros chamavam de mariquinha, e alguns outros nomes vulgares que eu não vou aqui repetir. Eu fiquei apavorado com a cena. Chamei a coordenação. A coordenadora veio, pegou o meu amigo, espantou os meninos e levou para a sala. A aula voltou e ele não voltou para a sala. A coordenadora veio, pegou o material dele e levou embora. No dia seguinte ele não apareceu. No outro dia também não. Então eu perguntei à professora o que havia acontecido com o meu amigo. E ela disse que, por causa do mau comportamento, o meu amigo havia sido transferido para outra escola. Eu não entendi. Se ele que foi agredido, por que ele que foi transferido? Eu não vi mais. O tempo passou, nunca mais eu vi o meu amigo que falava com menina. Eu escrevi a primeira versão do livro Terapêutica do Perdão. É por isso que eu gosto de falar do perdão. O livro Terapêutica do Perdão foi o primeiro livro que me lançou fora da minha região. Foi aí que os editores me descobriram. E era o lançamento do livro, um público no Rio de Janeiro, para cerca de 1.500, 1.200, 1.500 pessoas. Terminada a palestra, as pessoas então fizeram fila e eu fui fazendo dedicatória. Na fila tinha um homem barbudo, com a barba branquinha, e quando chegou a vez dele, eu pensei, deve ser um espírito. Mas, quando chegou a vez dele, eu perguntei para quem? Aí ele pôs a mão em cima da minha. Eu digo, não é espírito, é encarnado. Pôs a mão em cima da minha e disse assim: como é que está o seu Joaquim? Como é que está a dona Alice? Meus pais. Aí o pessoal não conhece meus pais. Era uma cidade completamente longe, era um outro estado. Eu pensei, ele conhece meus pais. Aí ele disse: você não deve estar lembrado de mim. Eu falei, não. Eu confesso que não. E ele disse: eu sou pai de fulano de tal. Vou dar um nome aqui para ele. Sou pai do Carlos. Aí eu regalei o olho e disse: você é pai dele? Como é que ele está? Já haviam passado 30 anos, mas eu não me esqueci. Como é que ele está? Aí ele disse: podemos conversar depois? Você tem um tempinho? Tenho sim. Terminei a dedicatória e fomos conversar. Ele me disse: quando o Carlos completou 15 anos, eu
flagrei ele trocando um beijo na boca com outro menino. Dei um soco nele e falei para ele: suma da minha família, suma da minha casa, eu não tenho mais filho. Ele pegou as coisas, colocou na mochila, chorando, e foi embora. Quando a minha esposa chegou do trabalho, minha esposa era empregada doméstica, quando ela chegou do trabalho, ela perguntou: cadê o Carlinho? E as minhas filhas disseram: ele brigou, mas o papai, e foi embora. Minha mulher fuzilou-me com o olhar e saiu porta fora, desesperada. E procurou pela cidade inteira, até que ela encontrou o filho. Temendo ser rejeitado novamente, ela procurou a patroa, a casa onde ela trabalhava, e pediu à patroa ajuda. E disse: olha, eu trabalho para a senhora faz 11 anos, nunca lhe pedi nada, mas eu peço a sua caridade nesse momento. Meu filho é uma criança, ele tem 15 anos, e o pai o jogou na rua, e a rua não é lugar de crianças. A senhora é mãe, penso que a senhora deve ter compaixão. Aí a patroa disse: não é aquele garotinho educado que vem aqui, ajuda você a lavar as vasilhas, ajuda você a arrumar a casa? Deve ser ele mesmo. Ah, não, pode ficar tranquila. Nós temos uma casa lá na capital e eu posso deixá-lo lá com a minha filha. Minha filha está estudando, está fazendo universidade, e ele pode ficar lá com a minha filha, ajudar a cuidar da casa. A mãe ajoelhou no pé daquela outra mãe. E ela disse: não precisa se ajoelhar. Levantou e pronto. O menino completou 18 anos, montou um salão de beleza. O salão de beleza prosperou. Ele montou um segundo salão, que prosperou. Ele montou um salão de beleza no shopping mais famoso do estado. O corte de cabelo mais caro era com ele. O nome era Tesoura de Ouro. É porque a tesoura era realmente de ouro. Era o único salão do Brasil que tinha computador. Você chegava, ele tirava sua foto e você escolhia como é que você queria o cabelo antes dele cortar, que era para não arrepender. O salão vivia cheio. Ele então foi visitar os pais. 5 anos depois, foi à casa dos pais. A mãe sempre se correspondia com ele por telefone. As irmãs também, mas o pai não. Ele disse: eu estava assistindo televisão na sala, quando eu olhei na porta, Aloysio, ele virou um homem de 2 metros. Você lembra dos olhos dele? Eram azuis como o da mãe. Aquele homenzarrão grande, bonito, na porta. Aquele jeito de mulher ainda. Eu olhei para ele, ignorei-o e fui para o meu quarto. A mãe veio, foi aquela festa. Ele trouxe presente para a mãe, para as irmãs, e eu fiquei no quarto só escutando. E de repente, ele disse para a mãe: mãe, precisamos fazer uma reunião de família. Eu, a senhora, as irmãs e papai. A mãe disse: ó, você sabe como é que é seu pai, está lá no quarto, de tromba virada. Mas eu preciso. A minha esposa veio até o quarto e falou para mim: Ivandir, nosso filho quer falar com você, quer falar conosco. E eu respondi: eu não tenho filho. Eu tenho 2 filhas, mas filho eu não tenho. Minha esposa mirou-me e disse assim: o meu filho quer falar com você. Vá agora para a sala. E aí, Aloysio,
Você sabe que quando a mulher fala educada assim com a gente normalmente obedece. E eu fui para a sala. E para minha surpresa, o Carlos disse assim: mamãe, papai, vocês já não têm mais idade para o trabalho pesado. Mamãe ajoelha no chão para esfregar, para encerar. Naquela época não era cerâmica, ela tinha que ser esfregado com a mão ou com escovão. Mamãe está cheia de problema de reumatismo, é a friagem do chão. Papai, o senhor está com problema de coluna por causa de carregar peso. Então eu gostaria que vocês não trabalhassem mais no pesado. Mamãe, eu quero que a senhora faça crochê ou bordado, que a senhora converse com as suas amigas, a senhora merece. E você, papai, o senhor faz uma coisinha que o senhor quiser, qualquer, um artesanato. E aí o pai disse: estará a brincar comigo, porque essa casa é alugada. Quem vai pagar o aluguel? A água, a luz, a farmácia, a padaria, o supermercado, o açougue. Quem vai pagar isso? Ele disse: eu juntei o dinheiro e vamos agora na cidade e vamos comprar uma casa para vocês. De hoje em diante vocês não vão mais pagar aluguel. E as despesas, todo dia 30 eu mando pelo correio. Aloísio, dia 30 certinho, rapaz do correio batia na porta. Era de mim. Aquele filho que eu maltratei tanto, a reação dele foi uma reação de amor. E o filho que é bom filho, ele prospera. Como tudo na vida, ele prospera. Quanto mais a pessoa é generosa, diz o profeta Gentileza lá no Rio de Janeiro, lá no Brasil, que gentileza atrai gentileza. Logo, generosidade atrai generosidade. E os negócios do rapaz prosperaram ainda mais. Ele comprou o carro mais caro. Ele morava em área nobre. Década de 1980. Começaram as drogas, se envolveu com as drogas. Envolvido com as drogas, socializava as seringas. É preciso imaginar o que aconteceu. Exatamente isso. AIDS, ou SIDA, como diz nos Estados Unidos. Ele foi contaminado pelo vírus da AIDS. Naquela época, não havia o coquetel. Contaminou com o vírus, era doença e era morte. Gente do mundo inteiro morreu por causa da AIDS. Nosso amigo surgiu no corpo algumas manchas. Começou a perder peso. Quem vai cortar cabelo com aidético? Os clientes do salão sumiram. Os amigos de farra desapareceram. Ele ficou sozinho. Um médico amigo disse a ele: olha, eu no seu lugar voltava para a casa dos seus pais. Lá é interior, você vai ser mais bem cuidado. Volte para a casa dos seus pais. Então, o pai estava assistindo televisão, quando de repente ele olha para a porta e vê o filho. Ele disse: Aloísio, quando eu olhei, não era uma pessoa, era um cadáver em pé, eram só ossos. A danada da doença corroeu a carne do meu filho. Mas eu fingi que não era nada. Disse:
olá, meu filho, tudo bem? Vem visitar papai e mamãe. Para ele não perceber que eu estava impressionado. E a mãe também fingiu que não tinha percebido nada. E disse que legal, que bom que você veio visitar a mamãe. Ele disse, não vim visitar. Eu vim para ficar, papai. Posso ficar? Eu respondi, claro, meu filho. A casa é sua. Foi você quem a comprou. Não, papai. A casa é de vocês. Eu comprei para vocês, não é mais minha. Então, meu filho, a casa é nossa. Pode ficar. Aí uma das irmãs disse, olha, eu faço questão que você fique no meu quarto. A outra disse, não, vai ficar no meu. E aí ficaram aquela brincadeira, brigando para qual quarto ele ficaria. Naquela época, os médicos tinham medo da AIDS. Os enfermeiros tinham medo da AIDS. Bastava um acidente com um objeto pérfido cortante e já era. Ninguém tocava no rapaz. O pai teve que fazer cursos de primeiros socorros, curso rápido de enfermagem. Ele quem fazia curativo, ele quem aplicava injeção, ele quem dava banho no filho. Durante o dia era a mãe que cuidava, durante a noite era o pai. A noite é longa, quem trabalha com saúde sabe disso. A noite é longa. E é a noite que as pessoas têm crises. E o pai disse que uma noite, ele já tinha sono leve nessa época, ele ouviu o tossido do filho. Aí acordou, se aproximou do filho e disse, tudo bem, meu filho? E ele respondeu, tudo bem, pai. Pai, eu quero conversar com você. Sentei-me na cama dele, pus a cabeça dele no meu colo e falei, o que foi, meu filho querido? Ele disse, pai, eu quero lhe pedir perdão. Perdão? É, pai, eu quero lhe pedir perdão. Eu tenho uma culpa tão grande, pai. Uma culpa que me retém a alma. Quando mamãe engravidou de mim, o senhor pensou assim, agora sim, eu tenho um filho macho. O senhor teve 2 filhas, agora nasceu um homem, agora nasceu um macho. E aí, papai, venho eu para te decepcionar, para desonrar sua família. Oh, pai, me perdoa. Eu não queria ter feito isso. E o pai respondeu, quem disse que você desonrou minha família? Você honrou a minha família. Graças a você, meu filho, sua mãe não precisou continuar sofrendo o reumatismo. É você quem paga o plano de saúde para ela. Foi você quem nos deu a casa para morar. Você é o melhor filho do mundo. Você nos honrou. Se perdoa, meu filho, porque eu não tenho motivo nenhum para lhe perdoar, porque você só fez coisas boas para nós. Perdoe a si mesmo, tranquilize seu coração, porque seu pai te ama profundamente e te amará para sempre. Meu filho, já que estamos conversando sobre perdão, eu tenho uma lembrança que é como se fosse um cravo, é como se fosse um espinho que não sai da minha carne. Eu dar um soco naquele menino de 5 anos, de 15 anos, eu colocar o meu próprio filho na rua,
Isso não se faz. Por minha causa, você se envolver com essa doença horrorosa que está te matando. Eu devia ter dado proteção a você e não te expor ao mundo. Não, Pai. Não foi o Senhor que me deu essa doença. Não foi a homossexualidade que me trouxe essa doença. Foi o abuso das drogas. Foi o uso das drogas na veia, a contaminação das injeções. Mas, Pai, por que o Senhor está me pedindo perdão? O Senhor troca a minha fralda, Pai. O Senhor me carrega no colo. O Senhor me aplica injeções. O Senhor me faz curativos. O Senhor não é um Pai. Venhamos e convenhamos que o Senhor não é um pai, o Senhor é uma mãe. Eu nunca vi um pai desse fazer isso com o filho. O Senhor é o melhor pai do mundo. Eu te amo, meu velho. Se perdoa, porque eu não tenho o que te perdoar. Diga para minha mãe que eu a amo muito. Minha mãe, quando entra no quarto, é como se fosse uma borboleta. Ela voa, tamanha beleza. Fala para ela que eu a amo. Não, meu filho, você mesmo vai falar. Não, pai, não vai dar tempo. E aí, Aloysio, ele fechou a única coisa viva que estava naquele corpo cadavérico, os olhos. Fechou os olhos. Eu entrei em desespero. Com a mão tremendo, eu encostei no coraçãozinho dele. Estava parado. Minha perna bambeou. Precisei me apoiar na cama. Chega minha esposa e diz: meu filho, meu filho. Eu disse: ele se foi, meu amor. Mas ele disse que te ama muito. Mas ele não pode. Ele se foi. Ele é um anjo que as asas bateram e o levaram. E ficamos ali, eu e a minha esposa, abraçados ao corpo morto do nosso filho amado. Até que no dia seguinte, minha filha desperta e toma a providência do funeral. Nos dias que se passaram, eu fui à igreja. Chegando lá, eu falei para o sacerdote: olhe pelo meu filho, ele morreu. O sacerdote disse: mas ele era gay? Sim, era. O gay não entra no céu. Não adianta orar por ele. Mas como não entra? Ele era um excelente filho, ele cuidou bem do pai e da mãe, foi um homem honesto, mas era gay. Gay não vai para o céu. Eu não posso orar por ele. Eu saí dali, meio tonto. Não sabia mais o que acreditar. Eu acreditava em Deus, mas eu não sabia que Deus era preconceituoso. Saí dali assustado e parei de comer. Não queria mais viver. Fui enfraquecendo, até que minha filha me internou para eu tomar soro no hospital. Na enfermaria, do lado da minha cama, tinha um enfermo que era espírita. E ele começou a falar para mim do espiritismo, da imortalidade da alma, da possibilidade de comunicabilidade dos seres mortos. Me falou da reencarnação. Pronto, a minha fé em Deus reviveu. Agora eu conhecia um novo Deus pela boca daquele doente, daquele companheiro que era espírita. E ficamos ali durante uma semana. Tirávamos o dia para conversar sobre Allan Kardec. Me emprestou um livro,
eu li a respeito, e aí consegui me fortalecer. E desde então, eu tenho vindo a essa casa espírita. Você que é amigo dele, Aloysio, você que é médium, que é palestrante espírita, me diga, onde está meu filho? Porque ele foi um bom filho. Porque ele teve amor com o pai e com a mãe. Não é isso que diz o mandamento? Honrar pai e mãe, ele honrou. Onde está meu filho? De repente eu olhei aquele homem grandão, os olhos azuis, o jeito afeminado, bonito como o pai descrevera. Olhava para mim, sorrindo, como a cumprimentar-me. Imediatamente me veio aquela cena dos 11 anos de idade. E o pai começou a chorar. Antes que eu respondesse, o pai começou a chorar. E com as costas da mão, ele acariciava o rosto do pai, tentando fazer rolar a lágrima. E com a outra mão, ele acariciava o cabelo do pai, branquinho. Ele disse: onde está o meu filho? Eu disse: está lhe abraçando, está do seu lado, está acariciando os seus cabelos. Ele disse: então, essa coisa gostosa que eu estou sentindo no peito, é a presença do meu filho? Eu disse: é. Ele disse: louvado seja Deus, toda vez que eu sentir isso, eu já sei que ele vai estar presente. Eu disse: exatamente isso. Então, meus amigos, toda lembrança é uma presença. Quando você lembra do seu ente querido, quando você sente aquele calorzinho gostoso no peito, é porque está presente. Não precisa ser São Tomé para ver, para quê, para crer. Basta sentir. É a pessoa que está presente. Muitos de vocês estão agora abraçados aos familiares, porque a energia que vocês emitiram durante a história atraiu a presença do familiar amado. Perdoemos. A vida é tão bela, a vida é uma oportunidade tão grande de ser feliz. A gente precisa de duas coisas para ser feliz, só duas: gratidão e perdão. Diante das provas, perdão. Diante da grandeza do que recebemos, gratidão. Gratidão ao padeiro que assa o pão, gratidão ao homem que planta a terra, gratidão àquele que está no comércio, gratidão ao médico, gratidão ao companheiro que aplica passes. Gratidão. E perdão àqueles que ainda têm dificuldade conosco ou que temos dificuldades com eles. Perdoemos. Perdoar é o que precisamos. Perdoar, disse Casimiro Cunha, 70, através das mãos do Chico Xavier, 70 vezes 7 mandou Jesus perdoar. Pois quem não perdoa no mundo, não deve saber amar. Perdoa sinceramente a falta do teu irmão, porque tu também precisas de montanhas de perdão. Muita paz a todos. Muito obrigado mais uma vez.